Apostila de Ciências, capítulo 4, continuação. O calendário em diferentes culturas. O calendário é um sistema de contagem de tempo em dias, meses e anos. Sua invenção decorreu da necessidade humana de se organizar em relação aos fenômenos da natureza e às festas religiosas. Em virtude disso, diferentes povos criaram calendários que pudessem atender às suas necessidades, conforme veremos exemplos que seguem. Calendário indígena. Você sabia que os povos indígenas aqui no Brasil baseiam a contagem do tempo nas 4 fases da Lua e fenômenos naturais como chuva, seca, frio, amadurecimento de frutos, cheia dos rios e período de plantio? Isso mesmo. Observe como os povos que habitam o Parque Indígena do Xingu organizam o tempo. Então, em janeiro, tem o desenho do milho, porque plantação de milho. Depois, fevereiro, tem a época do rio cheio. Março, plantação de abacaxi, colheita. Abril, pescaria. Maio, derrubada de árvores. Junho, tempo da gaivota. Julho, época que a tartaruga vai se reproduzir. Agosto, eles têm algum tipo de festa. Setembro, plantio de mandioca. Outubro é a época que eles vão colher pequi. Novembro, verão. E dezembro é época de colheita de melancia. Então, esse é um calendário indígena. Como você pode notar, o calendário indígena também é dividido em 12 meses, sendo cada um deles relacionado a um tipo de ocorrência da natureza. Depois vem o calendário gregoriano. Você sabia que o calendário gregoriano que usamos com frequência é chamado assim por causa de ter sido criado pelo Papa Gregório XIII? Esse é um calendário solar. Nele, um ano equivale a aproximadamente 365 dias e 4 horas. Lembram do texto que nós vimos em matemática? Então, nós temos o calendário, que também é dividido em 12 meses, com os dias da semana. Como convenção e por praticidade, o calendário gregoriano foi adotado para demarcar o ano civil no mundo inteiro, de forma a facilitar o relacionamento entre as nações. Calendário chinês. Você sabia que o calendário chinês é o mais antigo dos calendários, criado há mais de 4.500 anos? Esse é um calendário lunisolar, pois se baseia nos ciclos da Lua e do Sol. De acordo com a tradição, a cada ano, um animal é homenageado no calendário chinês. Rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco. Então, para vocês saberem qual seria o mês ou o bicho que estaria representando o ano de nascimento de vocês, é só vocês procurarem aqui na tabelinha, no calendário, o ano que vocês nasceram. Por exemplo, o meu é o rato. Quem nasceu em 2000, é só procurar aqui 2000 e ver
qual seria o que representaria ele? Seria dragão. Quem nasceu em 2011. Daí é só seguir a sequência, 2011, 2012, 2013, e vocês vão ver qual bicho que representa o ano que vocês nasceram. Curiosamente, o calendário chinês é ainda usado para festividades do leste asiático e para comemorar o ano chinês, que ocorre na lua nova entre os dias 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Vamos entender o texto. Você conheceu 3 tipos diferentes de calendário. Por que existem diferenças entre eles? Então, nós vimos 3 tipos de calendário. Nós vimos o gregoriano, o indígena e o chinês. Por que existem essas diferenças? Porque cada povo ele vai criar um calendário para marcar o tempo de acordo com a necessidade dele e as tradições dele. Então, de acordo com o que está acontecendo na época, ele vai fazer o calendário baseado nisso. Número 2. Observando o calendário indígena apresentado, responda: qual seria o mês de comemoração? Então, vocês vão olhar no calendário indígena e ver quando é que eles têm alguma festividade. Letra B, qual que é o mês do calor intenso? E letra C, mês dedicado à pesca. Então vocês vão olhar, está escrito no calendário também, está um pouquinho difícil de ver, mas tem como ver também pelo desenho. Número 3. Vamos montar um calendário diferente daquele que usamos. Assim como os indígenas, elaborem um calendário ilustrado, tendo em cada mês algo de importante e significativo para você. Aqui eu coloquei datas comemorativas que nós geralmente conhecemos do outro calendário, mas vocês vão fazer de acordo com as datas especiais para vocês. Então vamos supor, por exemplo, 1º de janeiro, ali vai ter um menininho, poderia ser aniversário do meu sobrinho. Fevereiro, aniversário de uma sobrinha. Daí março, tem carnaval. Abril tem Páscoa. Maio, Dia das Mães. Junho, Dia dos Namorados. 7 de julho, outro aniversário. Agosto, Dia dos Pais. Setembro, Dia da Independência. Outubro, tem Dia das Crianças. Novembro, Proclamação da República. E dezembro, tem o Natal. Mas, por exemplo, vocês vão fazer de acordo com as datas significativas para vocês. Primeiro, no mês de janeiro, mês 1, alguém de casa faz aniversário, por exemplo, o pai ou a mãe. Vocês podem fazer o desenho do pai ou da mãe, uma bexiguinha do lado, para comemorar o aniversário. Fevereiro, alguma data especial. Então, vocês vão fazer de acordo com os meses e qual é a parte que vocês comemoram, de acordo com a comemoração que vocês fazem. Prestem bastante atenção e depois, se tiver dúvida, pergunte. Por exemplo, qual mês que vocês costumam passear? Todos vão passear. É férias, não é? É feriado, não é? Então é assim. Continuando. Quais são as principais características do calendário gregoriano? O que usamos no nosso dia a dia? Então nós sabemos que o calendário gregoriano ele é dividido em 12 meses, também é dividido em semanas. Temos as fases da lua. Então prestem bem atenção. Tudo que a gente tem no nosso calendário agora faz parte do calendário gregoriano. Então, o que seria mais importante que a gente usa? Número 5. O ano de 2000 é um ano bissexto.
foi um ano bissexto. Por isso, fevereiro teve 29 dias. Pode conferir no calendário, mas primeiro responda: qual será o próximo ano bissexto e por quê? Então, nós vimos ontem também na parte de matemática que o ano bissexto ele ocorre a cada 4 anos. Então, se o último foi em 2020 e ocorre a cada 4 anos, o próximo será em 2024. De acordo com o calendário chinês, a número 6, estamos no ano que homenageia qual animal? Então vocês vão procurar no calendário chinês o ano de 2021 e ver qual animal está sendo homenageado. Número 7. Se seguíssemos o calendário chinês, você teria nascido no ano de qual animal? Então, olhem o ano que vocês nasceram e veja qual seria o animal que estaria representando o ano. Para terminar, observe as imagens da sombra da árvore nesses 3 horários do dia. As ilustrações estão corretas? Então, reparem a imagem da árvore em relação ao sol. Percebam que as 3 imagens estão na mesma posição. O que estaria errado? O que vocês têm que reparar? Que o sol, dependendo do horário que ele está, ele vai projetar a sombra da árvore em algum lugar. Então, reparem, tem 8 horas, meio-dia, 16 horas. Então, vocês vão responder qual é a figura com o horário que está projetando a sombra corretamente. Número 2. Observe o calendário a seguir e complete as alternativas com V, verdadeiro, ou F, falso. Então, vocês vão olhar o calendário de setembro, ver o que está escrito aí, as ilustrações, e responder verdadeiro ou falso. Primeira, os círculos demarcados representam os dias do mês que haverá feriado. Então, os círculos demarcados representam os dias do mês em que haverá feriado. Será que é isso? É possível identificar o dia em que haverá uma mudança na fase da Lua? Então, vocês vão olhar os desenhos aí para ver. O mês anterior terminou no domingo e o mês seguinte iniciará no sábado. Como que vocês vão saber se o mês terminou? Então, o mês acaba em 30 e 31 e começa no dia 1º. Então, olhando pelo calendário, vocês vão saber se o mês anterior terminou no domingo e se o mês seguinte começou no sábado, vai começar no sábado. Teremos lua minguante 3 dias após o feriado. Então, qual seria o feriado? O feriado seria 7 de setembro. E a lua seria minguante? Esse é um exemplo de calendário gregoriano. Isso é verdadeiro ou é falso? Em 2 de 9, não veremos lua no céu. No dia 2 do mês de setembro, a gente não vai ver lua no céu? Então, se ficarem com dúvida, voltem lá na parte que nós vemos o calendário da lua, para ver qual tipo de lua é essa uma que está aqui no dia 2. Então, leia com atenção e mãos à obra.